desempenho do último vídeo. Estou falando isso não somente pela a quantidade de visualização, mas também pela a quantidade de inscrição. Foi recorde. Muito obrigado. Algumas pessoas têm demonstrado a mim que estão correndo atrás. Para você também, muito obrigado mesmo. Nós vamos falar de um tema muito importante. E eu quero dividir em dois momentos. Primeiro eu quero contar o acontecimento, depois os personagens. Então nós só vamos falar sobre os personagens no segundo vídeo. E ele já tem até um título: Manual de Sobrevivência 2, a mulher que quase escapou. Antes de falar desse tema, eu gostaria de mostrar que esse tema foi muito lembrado na Bíblia. Eu separei dois textos do Novo Testamento e dois do Antigo Testamento para falar da cidade de Sodoma, Gomorra e mais outras cidades circunvizinhas que foram destruídas pelo castigo de Deus por serem cidades totalmente ímpias. O primeiro texto que eu quero ler se encontra no livro de 2ª Carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 e verso 6. Olha o que Pedro relatou. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenando-as à ruína completa, tendo-as postas como exemplo a quantos venham a viver em impiedade. Aqui Pedro está lembrando dos dois grandes juízos que Deus enviou a este planeta. Aí sim foi um juízo de Deus. O primeiro foi para o tempo de Noé, onde Deus destruiu tudo com água. Quando tudo veio recomeçando novamente, começaram a surgir algumas cidades que começaram a influenciar como um câncer o mundo inteiro. Cidade de Sodoma, Gomorra e mais umas outras 3 cidades que ficavam ali na redondeza. A Bíblia está dizendo que Deus não tolerou a impiedade tanto do tempo de Noé como do tempo de Sodoma e Gomorra. No livro de Judas, ele nos dá uma outra amplitude. Judas capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição com aqueles, seguindo após outra carne, são postas como exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas está dizendo aqui que a cidade de Sodoma e Gomorra, ao se misturar muito com a prostituição, com a sexualidade desenfreada, Deus não queria que ela contaminasse, então Deus lançou sobre aquela cidade um juízo eterno, o fogo eterno. O fogo aqui, nós não entendemos que seja um fogo eterno na quantidade de tempo que queima, mas no efeito. Uma vez que queimou, aquelas pessoas foram destruídas eternamente. Vamos continuar para nós entendermos se o fogo é eterno ou não. Vamos para o livro de Jeremias. No livro de Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 23, verso 14, Deus dá outros motivos que levou ele a destruir aquelas cidades. Diz o seguinte: mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horrendas, como adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um das suas maldades. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra.
Aqui, Deus está dizendo que o povo de Sodoma e Gomorra, ele igualando o povo de Sodoma e Gomorra com o povo de Jerusalém. E ele diz que eles cometiam adultério, falsidade e fortalecer a mão da impiedade. Então Deus está dizendo que a cidade era ímpia, a cidade ela adulterava e ela era uma cidade cheia de coisas falsas, de idolatrias, de mentiras, coisas desse tipo. Esta seria a razão mais profunda de por que Deus destruiu aquela cidade. Idolatria, falsidade, fortalecer a mão do que não presta e, sobretudo, o adultério. No livro de Sofonias, capítulo 2, verso 9, diz o resultado daquela impiedade do povo daquelas cidades. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtiga, poço de sal e assolação perpétua. O texto está nos dizendo que a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra e as outras 3 cidades que faziam em torno ali se tornaram um campo de urtiga e um poço de sal. Muitos dos arqueólogos e dos estudantes da Bíblia dizem que a provável localização de Sodoma e Gomorra era um vale, e este vale é conhecido hoje como o Mar Morto. A Bíblia diz que se tornou um poço de sal. Então, naquela região aonde fica o Mar Morto hoje, até que é interessante, o nome é Mar Morto. E qual é o salário do pecado? A morte. Então veja que aquele mar é um símbolo do juízo de Deus. E se você for olhar bem, a mulher de Ló se transformou numa estátua e recebeu o mesmo juízo das pessoas se tornando sal. O tempo foi passando, aquela cidade, aquele sal foi passando para a água, tornando ali aquele mar salgado que nós vemos ali na região de Israel. No próximo estudo, nós vamos falar da mulher que quase escapou. E interessante que a única pessoa de toda a Bíblia que Jesus mandou lembrar foi a mulher de Ló. No livro de Lucas, capítulo 17, verso 32, diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus manda lembrar da mulher de Ló. Próximo estudo, trataremos sobre este assunto. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Obrigado porque você esteve conosco. Por favor, compartilhe. Por favor, continue aí dando seu like, comentando. E se você ainda não apertou no sininho de notificação, aperte. Vamos orar? Grandioso Deus, estamos vivendo em tempos bem parecidos com Sodoma e Gomorra. Estaremos estudando mais profundamente esse assunto no próximo vídeo. Mas eu gostaria, Senhor, que nesse exato momento o Senhor abençoasse a cada um de nós para nos livrarmos de sermos parecidos com essas cidades ímpias. Em nome de Jesus, amém. Obrigado que você esteve conosco.